Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre filosofia contemporânea. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre os autores, sobre os conceitos, as tendências e as teorias da filosofia contemporânea para nos ajudar a fazer um diagnóstico da nossa época, da nossa sociedade, compreender mais profundamente os movimentos culturais que fazem parte da nossa sociedade, do nosso momento histórico e também entender um pouco mais a nós mesmos. Só que hoje a gente vai fazer isso de um pouco diferente. Nós vamos voltar em alguns conceitos e alguns filósofos que são muito importantes para a gente entender, né, a construção do mundo contemporâneo em termos de filosofia e vamos aprofundar um pouco mais algumas ideias desses pensadores, ok? Lembra que eu comentei com vocês lá no início, nas nossas primeiras aulas, sobre algumas dessas tendências. Nós falamos, por exemplo, sobre o positivismo, né? Falamos sobre o idealismo alemão, falamos também sobre o materialismo histórico e dialético. São várias tendências aí que compõem essa passagem, nesse momento de passagem para o mundo contemporâneo. Vamos voltar um pouquinho então a entender passo a passo cada um deles e vamos lembrar que lá no início desse movimento está um filósofo francês chamado Auguste Comte, esse mesmo. Comte é um filósofo bastante importante, criador aí, né, de uma tendência denominada de positivismo, né, a filosofia positiva, positivismo dentro da história do pensamento, né, da história da filosofia, e que costumava, né, fazer um grande diagnóstico da humanidade, da sociedade da época. O Comte dividiu os momentos históricos de desenvolvimento, né, cultural das sociedades, dos povos, em 3 estados, tá? Assim como nós temos 3 estados também, né? Nós temos aí a infância, a juventude, a vida adulta, né? O Comte também, de algum modo, dividiu o desenvolvimento histórico, tecnológico, cultural e intelectual das sociedades dessa mesma maneira. Então ele dividiu lá em estado, existiriam 3 estados, né, que todas as sociedades passam por eles. O primeiro estado é o estado teológico, o segundo é o metafísico e o terceiro é o estado positivo, ou estado científico, né? Então ele dizia o seguinte: o estado teológico busca conhecimentos absolutos sobre a natureza, né? No estado teológico, os seres humanos, ou os povos, as sociedades, buscam conhecimentos absolutos sobre a natureza e geralmente se referindo a deuses, entidades ou agentes sobrenaturais para poder explicar os movimentos, né, da natureza, os fenômenos naturais e explicar a nossa própria vida. Então sempre recorrendo aí a conceitos, né, a entidades sobrenaturais, deuses, mitologia, né, e religião e assim por diante, para explicar o mundo à sua volta e a si mesmos. Esse seria então o primeiro estado que, segundo o nosso filósofo aqui, o Comte, né, acredita ser o primeiro estágio de desenvolvimento da humanidade. O segundo estágio, que é o estado metafísico, no estado metafísico, segundo Comte, os seres humanos, os indivíduos e também as sociedades estão em busca de conhecimentos absolutos, mas recorrendo dessa vez não a entidades sobrenaturais, mas a conceitos abstratos, como por exemplo as ideias, como por exemplo a essência das coisas, a ideia das coisas, e assim por diante, para explicar também as causas e as finalidades, né, das coisas que existem. E por último, segundo Comte, o nosso maior estágio de desenvolvimento, nós teríamos aí o estado positivo ou estado científico, né, onde se renuncia à busca desses conhecimentos absolutos, né, a origem do universo, por exemplo. No estado científico, no estado absoluto, segundo Comte, nós não procuraríamos mais esses conhecimentos absolutos, sejam através dos deuses, sejam através dos conceitos metafísicos, mas simplesmente a gente renuncia à ideia de um conhecimento absoluto, né? Recorre-se ao raciocínio e à observação para identificar cientificamente as leis de funcionamento do fenômeno. Então veja que o estado positivo é propriamente o estado em que a ciência se desenvolve. Essa seria então um dos primeiros movimentos de desenvolvimento aí da filosofia contemporânea com Auguste Comte. Vamos lembrar que a filosofia do Comte nesses 3 estágios, nesses 3 estados, né, foi uma grande influência para aquilo que nós vivemos no Brasil,
né, aquilo que nós vivemos no Brasil, principalmente ali nos primeiros períodos, nas primeiras épocas, em que esse pensamento foi grande, foi uma influência muito grande para a formação da nossa cultura. Inclusive a ideia de ordem e progresso, que está estampada na nossa bandeira, tem uma origem no pensamento do filósofo Comte. Então vale a pena prestar bastante atenção nesse filósofo, que ele tem muito a nos dizer para nós brasileiros também. Bom, e daí eu vou indicar para você uma atividade que está lá na página 6 do volume 10 de Filosofia, tá? Você vai ter um texto do Comte, do curso de Filosofia Positiva, você vai ter um texto na página 6 e na página 7, e na página 7 e na página 8 você vai ter uma atividade para poder refletir um pouco mais sobre a filosofia do Comte. Então leia o texto do próprio filósofo e faça as atividades, que eu tenho certeza que você vai compreender isso mais profundamente. Depois do Comte com o positivismo, nós estudamos também lá no início um outro movimento filosófico muito importante, né, de passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo, que é o idealismo alemão. Isso mesmo, o idealismo alemão, principalmente representado na figura do filósofo Georg Hegel, né? É aí influente para a forma como nós entendemos a história, por exemplo, o progresso, por exemplo, e as capacidades intelectivas do próprio ser humano. Né? Para compreender o sistema filosófico do Hegel, conhecido como idealismo, né, hegeliano, é necessário abordar também um outro conceito importante para ele, que é o conceito de dialética. Essa palavra foi muitas vezes usada na filosofia, e ela mostra, segundo o pensamento do Hegel, né, a palavra dialética mostra um certo movimento que existe tanto no pensamento quanto no mundo real, na realidade, né, que se repete, um movimento que se repete lá no mundo real e no pensamento. Esse movimento, segundo Hegel, ele está dividido em 3 fases, 3 etapas. A primeira é a apresentação no pensamento, é a apresentação de uma ideia, né, que o Hegel chama de tese. O segundo momento é a apresentação de uma ideia contrária, que o Hegel chama de antítese, e no conflito, no confronto entre essas duas ideias, nós superamos esse momento de confronto através de uma síntese. Isso mesmo, uma síntese seria o resultado, né, a superação do conflito, que consegue reunir os melhores resultados da tese e da antítese, sem necessariamente abraçar uma e não a outra. Sim, a síntese seria uma espécie de junção das duas coisas, mas eliminando o conflito e o confronto que há entre essas duas ideias. Segundo o Hegel, esse movimento dialético ele constitui não só os nossos pensamentos, é assim que nós melhoramos o pensamento, né? Tese, antítese, fazemos uma síntese, daí melhoramos o nosso pensamento. Aí vem novamente uma tese, uma antítese e fazemos uma síntese, e assim a gente vai evoluindo. Isso no âmbito do nosso pensamento. No âmbito da realidade, os momentos históricos, né, passariam também por esse movimento dialético aí. Então, por exemplo, num determinado momento histórico, nós temos um conjunto de ideias, atitudes, né, ali de comportamentos que são a tese, que representam a tese, e também um determinado conjunto de comportamentos contrários, conflitantes, situações de muito conflito que representam a antítese. O movimento do espírito, segundo o Hegel, deveria ser um movimento de síntese disso e de evolução, de progresso. Por isso que, para o Hegel, a história é vista como, é definida como o progresso do espírito. Isso mesmo. No decorrer do tempo, as contradições entre tese e antítese gerariam sínteses cada vez mais elevadas, cada vez mais precisas, mais verdadeiras, fundamentadas, e assim iam melhorando não só o nosso pensamento, mas também o nosso mundo real. Então, para o Hegel, nós tem 3 estágios, 3 momentos. Temos o espírito subjetivo, que é o momento em que o espírito se reconhece como natureza, né, formando a consciência individual, a consciência do indivíduo. Um segundo momento, que é o espírito objetivo, o espírito objetivo, que é o momento em que o espírito se reconhece como cultura, não mais como consciência individual, mas como cultura, gerando instituições como
a moralidade, o direito, instituições políticas, e vai organizando também a sociedade. E, por último, o espírito, que o Hegel chama de espírito absoluto. É o momento em que o espírito se reconhece como arte, como religião e como filosofia, que são o terceiro estágio mais importante para a filosofia do Hegel, que é o estágio do espírito absoluto. De acordo com essa visão, Hegel acreditava que era possível elevar a filosofia, né, a uma condição ainda superior de sabedoria sobre o mundo, e que levaria aí os seres humanos a reconhecerem o espírito absoluto, né, a progredirem na história. Por isso que o Hegel chamava a própria filosofia, de a ave de Minerva, ou a coruja de Minerva, que é aquela coruja que só aparece no final do dia, né, no começo da noite. Então, para o Hegel, é sempre no final do dia. A filosofia vem sempre após os fatos ocorridos, né? Então, acontecem os fatos, aconteceu a história, a filosofia vem para refletir qual foi o sentido desses movimentos todos. E isso é influência, uma grande influência, esse pensamento do Hegel é uma grande influência para a formação do período contemporâneo dentro da filosofia. Para entender um pouco mais a filosofia do Hegel, eu vou indicar para você lá na página 9 do material didático, tá? Você vai encontrar um texto do Hegel chamado A Razão na História. Tá? Então, ali na página 9 e na página 10, você vai encontrar esse texto, A Razão na História, do próprio Hegel. O Hegel não é um filósofo muito simples, muito fácil de ler, mas é muito interessante a leitura, e ele vai te trazer aí vários insights para pensar também a nossa sociedade. Leia o texto e faça as atividades, eu tenho certeza que você vai compreender mais profundamente esse movimento chamado de idealismo, que faz parte da constituição, da construção do que viria a ser a filosofia contemporânea. Bom, falamos do Hegel, vamos falar também de uma outra dupla de filósofos que foram estudiosos da filosofia do Hegel, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels. Dois filósofos muito polêmicos, desenvolveram aí um diagnóstico, né, uma análise da nossa realidade muito profunda, muito precisa, mas que gera ainda muitas polêmicas, principalmente nas discussões ideológicas, no âmbito da política, e esses dois filósofos são discutidos até os dias de hoje. Então vale a pena compreender perfeitamente o que é que o Marx e o Engels queriam dizer nos seus textos, né? Então, assim como o idealismo, o marxismo também empregou o conceito de dialética, né? Então, lá no idealismo se desenvolveu aquela ideia lá de tese, antítese e síntese. O marxismo também trabalha com o conceito de dialética, né, para refletir sobre a realidade e a história, mas agora sobre uma perspectiva materialista, um pouco diferente do que era lá no idealismo hegeliano, né? Bom, isso significa que, em vez de entender a realidade histórica como um movimento de progresso contínuo da razão rumo ao espírito absoluto, como era lá no Hegel, os marxistas pensaram a história como desenvolvimento das relações de produção e bens materiais de sobrevivência necessários à espécie humana, né? Além disso, em vez de conceber a dialética como uma lei do pensamento aplicada ao mundo, né, eles apresentaram a dialética como uma lei constituinte da realidade histórica. Então, também diferente lá do Hegel, né, a qual, por sua vez, a realidade histórica determinaria então as formas de pensamento. E aqui nós temos um detalhe bem importante da filosofia do Marx e do Engels. Nessa perspectiva materialista, né, o confronto entre as teses e antíteses não representava simplesmente a contradição entre as ideias ou as verdades, mas o antagonismo das classes sociais, a luta de classes, né? Então, para o Engels e para o Marx era necessário partir de condições objetivas, condições materiais de existência, e partir da história, da própria história, né, observando aí o desenvolvimento social, o desenvolvimento histórico das relações de produção e da luta de classes. Essa compreensão de como funciona a luta de classes no decorrer da história, ela tornaria possível realizar um movimento dialético de negação das estruturas vigentes, né, de criação de outras teorias, outras ideias, outros movimentos, e de alternativas para tornar as condições objetivas da existência mais justas,
né, mais coerentes e pautadas aí pelo princípio da liberdade. Então, o Hegel, o Marx e o Engels, né, ressaltaram que o conjunto das condições concretas, né, condições materiais e concretas da nossa existência, eles determinam a consciência dos indivíduos e não o contrário, como era no idealismo. Lembra-se que no idealismo a consciência é que determina as coisas materiais, as condições concretas, né? A evolução do espírito rumo ao absoluto. Aqui no pensamento do Marx e do Engels isso é invertido, muda-se essa perspectiva e o que acontece é que as condições concretas, materiais de sobrevivência é que determinam a consciência dos indivíduos. Isso quer dizer o quê? Que nós somos frutos da nossa época. Todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso consumo, de alguma maneira sofrem a influência aí, poderosa das condições materiais concretas e também históricas do momento em que a gente vive. Somos frutos da nossa época. Será que se tivéssemos nascido na Índia 200 anos atrás, nós pensaríamos e nos comportaríamos da mesma maneira como nos comportamos e pensamos hoje? Muito provavelmente não, né? Bom, nesse contexto, o Marx e o Engels denunciaram também que as formas de pensamento sofrem manipulação por meio de ideologias, né? As ideias que são difundidas por diversas instituições sociais como sendo ideias naturais, ideias universais ou mesmo racionais, né? Então essa ideologia acaba manipulando aí a consciência e o pensamento das pessoas, tá? Na verdade, elas são substituídas, segundo Marx, substituídas historicamente, né, em prol de um interesse de uma classe que é dominante naquele período histórico. Sendo assim, para possibilitar o progresso da história, a classe oprimida, né, ela deveria romper com essa ideologia vigente e se conscientizar da sua própria condição. Né? Nesse momento, ela percebe que a sua existência é marcada pela opressão, pela exploração, né? E aí então ela busca formas de transformar essa realidade histórica por meio de uma ação revolucionária. Revolucionar. Né? Então, os marxistas são revolucionários porque eles querem transformar a realidade de uma forma que eles julgam ser a mais justa. Tá? Isso é interessante porque há uma mudança aqui também, numa perspectiva da filosofia que muitas vezes as pessoas, passa batido nas nossas leituras, que é o seguinte: se para os filósofos a filosofia servia para explicar a realidade, no Marx e em outros autores que vão seguir as tendências marxistas, a filosofia serve para transformar a realidade, não só para explicá-la. Essa é uma tendência diferente, né? uma teoria um pouco diferente que visa uma intervenção na realidade, revolucionar a nossa forma de viver. Bom, eu vou indicar para você então o texto do Marx, a ideologia alemã, que está na página 11, e as atividades que estão na página 11 e na página 12, para você estudar um pouquinho mais do pensamento marxista. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas muito interessantes sobre o Marx nessas atividades. E Nietzsche? Lembra do filósofo Friedrich Nietzsche? O Nietzsche faz parte também de um movimento chamado antirracionalismo, que é o que nós vamos ver no próximo encontro. Por hoje é isso, bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.